Todos, amém? É bom estarmos juntos. Eu queria te convidar a ficar de pé. Todo ano, na nossa semana do despertamento, a gente começa dando as mãos, fazendo um círculo e orando, né, Josias? Acho que isso hoje vai ficar difícil, né, Josias? Vamos passar adiante isso, mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar, vamos nos colocar diante do nosso Deus, vamos clamar a Ele, porque nós sabemos que todo ano é uma expectativa grande que o Senhor vai gerando em nossos corações e com certeza o Senhor supre todas elas, né? Eu quero convidar a irmã Juliana, que vem até aqui à frente, vai estar nos conduzindo nesse momento de oração, nos colocando diante do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, agradecendo a Deus, o pastor Adonias já está aqui com a gente, bem amparado, o microfone ali, bem amparado aí com o pastor Daniel e o pastor Pablo, né? Nós agradecemos ao Senhor pela vida desses queridos irmãos. Se coloque diante do Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa semana de despertamento, ó Deus, que está se iniciando hoje, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor Deus, a cada dia que possamos estar sensível para ouvir, ó Deus, a Tua voz, ó Deus. Esteja abençoando toda esta programação, Senhor Deus, que tudo que vier a acontecer aqui, Senhor, seja somente para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Esteja, Senhor nosso Deus, abençoando a cada família aqui representada, ó Deus, que possamos, ó Deus, sempre estar Te adorando em espírito e em verdade, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu servo que vai ministrar a palavra nesta noite, pelo ministério que vai estar louvando, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu cuidado para cada um de nós. Esteja cada dia nos ajudando, ó Deus, a continuar caminhando, ó Deus, mais e mais na Tua presença, ó Deus. Amém, Pai. Apesar das dificuldades, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de cada um de nossos familiares, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu creio que mais ainda, ó Deus, só há de fazer nesta noite, ó Deus. Que almas, Senhor Deus, vão render aos pés do Senhor nessas noites de despertamento, ó Deus. Continua usando os Teus servos, vão administrar, ó Deus, nesses dias de despertamento, ó Deus. Que o Senhor venha, que tudo que venha acontecer seja agradável totalmente ao Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, Pai, amém. Irmãos, pode se assentar. Quero chamar a banda, né? A banda Eleve vai estar assumindo a partir desse momento. E é sempre bom a gente lembrar, né? Qual é o nosso objetivo nessa semana do despertamento. Se não me falha a memória, eu acho que essa já é a 7ª ou a 8ª semana do despertamento que nós estamos promovendo. E o propósito é um só: deixar que o Senhor fale aos nossos corações, ministre a cada um de nós. Tanto é que nós não costumamos nem ter um tema. O tema é o nosso do ano, né? Aquilo que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Por quê? Porque a gente quer receber do Senhor aquilo que Ele coloca no coração dos seus servos, né? Aquilo que o Senhor tem para nós. Então se prepare para isso. Esteja em espírito de oração. Hoje começa, né? Hoje é a primeira noite, mas nós estaremos aqui ao longo de 9 noites louvando ao Senhor. São 11 cultos no total, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, e nesse desejo, nessa doce expectativa daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Esteja desde hoje, já oramos, estamos orando pelo pastor Adonias, mas continue orando pelo pastor Chicão, pelo pastor João Vitor, pelo pastor Júlio, pelo pastor Daniel Kuntra, pelo pastor Bruno, pelo pastor Alonso e pelo pastor Max, né, que estarão trazendo a palavra para a gente ao longo dessa semana. Coloque essas vidas diante do altar do Senhor e não se esqueça, hoje às 10 horas nós temos mais um encontro, né? Que a nossa semana, nossa campanha de oração, ela não para. Então quando terminar aqui a gente está sem internet, mas lá em casa eu deixei com. Então quando eu chegar lá a gente entra ao vivo também, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Banda Eleve, sejam bem-vindos aqui em nosso meio, né? A maior parte, os outros já são daqui mesmo, então a gente nem dá essas boas-vindas todas, não dá essa moral toda, né? Ô Léo, acende a luz aí, Léo, para o pessoal te ver, faz favorzinho. Você fica aí na penumbra, né, Laura? Tão bonito, Laura, ficar escondido ali, né? Acende a luz, deixa a luz do céu, quer dizer, do teto te iluminar. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
Paz do Senhor, igreja, amém? Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito em casa aqui, nessa casa do Senhor. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Vamos louvar aquele que é digno, amém? Vamos louvar o Senhor juntos. Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Tudo que foi feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Tudo que foi feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Jesus,
Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o te adoramos. Você pode levantar as suas mãos nesse momento. Levante suas mãos, feche seus olhos. Deus, a nossa vida, Deus, está firmada em Ti, Deus. Deus, Tu és digno de todo louvor, Deus. Tu és merecedor, Pai, de toda honra, de toda glória, Deus. Tudo que temos, Deus, tudo que somos, Deus, é para o Teu louvor e para a Tua glória, Deus. Tu és incomparável, Deus.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todo é o teu Jesus, fonte da salvação. Digno da minha vida, oh, eu sou teu. Santo és incomparável, abre os teus olhos e mostra o meu coração. Santo, diga, Santo. És inigualável, Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, Só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos É o teu Jesus, fonte da salvação. só tu és Jesus, Digno da minha vida, tu és Jesus. oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Você pode dizer isso? Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós confiamos em ti, Senhor. Eu vou construir minha vida, tu és, e eu vou somente em ti. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti.
pode dizer? Fundamento, e eu vou confiar somente. Não vou ser. Os que confiam no Senhor ainda são como os montes de Sião. Ei, não se abale, não se abale. Permanece, igreja, permaneça, permaneça. Eu vou construir, eu vou construir, eu vou. Meu fundamento é de Jesus. Eu vou confiar. Diga, não vou ser, eu não vou ser abalado, não. Eu vou, vamos. Minha vida em ti, tu és o meu, só tu és, só tu és. Eu vou confiar somente. Eu vou construir minha casa, minha família, meu ministério, alicerçado na rocha eterna que é Jesus. Uou! Tu és o meu fundamento, Jesus, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado, não. Minha vida está firmada na rocha que é Jesus, na rocha eterna que é Jesus. Santo és, és aumente o volume da tua voz, meu amado, e mostra do amor que faz. Tu és santo, tu és santo, santo. Não existe outro como tu, Deus. Tu és o único, Deus. Tu és o alfa, o ômega, princípio, meio e fim, Deus. Confiamos em ti, Pai. O meu coração do amor faz. Como é bom louvar esse Deus maravilhoso, amém? Vamos exaltar Ele nessa noite mais uma vez. Deus, te louvamos, Deus. Te louvamos, Pai. Tu és o Cordeiro, Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar
uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, e és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, e és incomparável, não há outro. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Tu és incomparável, Deus. Não existe nada e nem ninguém como tu, Deus. Deus, a ti damos honra, glória, poder, majestade, Deus, e para sempre, Deus. Glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória.
Levante suas mãos nesse momento, por favor. A honra, a glória, a força Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus e o louvor ao Rei Jesus, e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Jesus e o louvor ao Rei Jesus e a honra, A glória, a força o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Oh, Deus. Tu és o Rei, Deus. Tu és aquele que é digno, Deus. Receba o nosso louvor, Deus, a nossa adoração, Deus. Oh, Deus. Tu és lindo, Deus, tu és lindo. Tu és lindo, Pai. Oh, Deus. Tu és a estrela da manhã, Deus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz.
és o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
Ele ruge nesse lugar. Sentar, meus queridos. Se nós estamos dizendo que ele ruge nesse lugar, não é somente nesse lugar, é também nesse lugar, nas nossas vidas, em nossos corações, em quem nós somos. Agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele já ministrou aos nossos corações nessa noite. Sabemos que Deus tem mais para falar a cada um de nós nesse instante. Deus tem mais para falar aos nossos corações. Eu queria convidar o pastor Adonias que viesse já até aqui. Primeira vez que eu tive com o pastor Adonias foi aqui nesse templo. Eu acho que o ano era 2016, 2015, né, na Assembleia da Associação. O pastor Adonias foi o preletor nosso naquele período. E com certeza, ao longo desse tempo, Deus tem usado o seu servo para falar, para ministrar aos nossos corações. Há um ano mais perto da gente, aqui na primeira. Depois que teve aqui, a gente acompanhava muito o pastor Adonias pelo pastor Robson. O pastor Robson tinha quase que um fã-clube no WhatsApp dele, que o que o senhor falava lá, ele repercutia para a gente. Então a maioria aqui conhece o pastor Robson, pastoreou aqui, querido de todos nós. E com certeza, o Senhor vai falar aos nossos corações através da sua vida. A gente tem acompanhado, alguns irmãos aqui também acompanham, a gente sabe que o senhor está sendo bênção lá e tem sido bênção para nós também, né? Agora envolvido com DNA, com esse processo, o senhor é um dos que encabeçam isso aqui. Então, com certeza, essa visita nessa nova etapa, espero que comece uma caminhada, né? E agradeço ter trazido esses dois companheiros, amigos nossos aí, só de poder olhar para esses dois também, a gente já é abençoado, tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer pela vida do pastor Adonias, colocando a vida dele diante do altar do nosso Deus. Se puder, erga sua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer nessa hora, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações através do teu servo, ó Deus, através do pastor Adonias, ó Pai. Continuamos rogando, ó Deus, pela vida dele, da pastora Aline, das suas meninas, ó Deus, do ministério que o teu servo tem desenvolvido ali na segunda de Campos, ó Pai. E desde já, ó Deus, rogamos que as tuas bênçãos permaneçam sobre ele, ó Deus. Continuem, ó Deus, sendo bênção ali para o seu povo e para todos nós aqui na nossa cidade. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor há de falar aos nossos corações, continuará falando aos nossos corações nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastorzão, fica à vontade. Vê se está ligado aí, se não tiver, é só apertar embaixo. Aí. Ficou verdinha. Aí. Eu quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja habitando, e não apenas habitando, mas também esteja reinando em nós. Amém, gente? Amém. Um privilégio mesmo podermos chegar aqui, um privilégio podermos celebrar a Jesus juntamente com vocês. É uma semana intensa, uma semana em que vocês vão mergulhar nesse assunto sobre despertamento espiritual. E, de fato, falar sobre despertamento espiritual é uma urgência para o nosso tempo. Eu quero pedir que você pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler um texto. Eu li esse texto na última segunda-feira ou na última quarta-feira, não me lembro bem. Me parece que foi na quarta-feira em que estive participando também do aniversário de uma outra igreja aqui na cidade. E quando eu pensava sobre algo que Deus gostaria, ou Deus quisesse soprar sobre nós nessa noite, novamente os meus olhos se prenderam nesse texto, e eu quero me utilizar dele e destacar com você algumas verdades sobre o despertamento
espiritual. Existem mitos, mas também existem verdades bíblicas. E eu quero ler o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vou ler até o versículo 17. Na última quarta-feira eu li a partir do versículo 18. Eu quero voltar à leitura do versículo 15, 16 e 17, e nos próximos minutos tentar dividir com você uma porção que o Espírito Santo plantou em mim. Eu quero mais uma vez agradecer o privilégio, a hospitalidade, agradecer ao pastor João a alegria de poder estar aqui, e eu tenho certeza absoluta de que nós vamos voltar para casa levando dentro de nós uma semente que Deus tem para nos dar nessa noite. Por isso, fique muito atento àquilo que a Bíblia vai nos ensinar por meio da ação do Espírito Santo. Ele haverá de iluminar a nossa mente, ele haverá de trazer luz em nossa mente, a fim de que possamos entender, exaurir, arrancar a revelação que existe por trás da letra desta bendita palavra. Assim diz o texto de Efésios 5, a partir do versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como as pessoas insensatas, mas vivam como pessoas sábias. E como as pessoas sábias vivem? Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Talvez a senha para a gente nesta noite é exatamente o final do versículo 17. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor, por favor, ilumina nossa mente. O Senhor já nos deu tantas palavras aqui por meio da ministração dos louvores. O Senhor já nos visitou tanto. Eu peço que o Senhor mantenha o céu aberto sobre nós e que a Tua palavra nos seja dada no poder do Teu Espírito. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Pessoalmente, eu quando olho para esse texto, eu percebo o apóstolo Paulo orientando os cristãos de Éfeso, ou orientando os efésios a respeito da vida cristã. Olhar para esse texto propriamente dito, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, é se deparar com uma orientação apostólica, uma orientação no sentido de aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, mas também uma orientação de termos a nossa vida conduzida, controlada, dirigida pelo Espírito Santo. E sabe, eu tenho aprendido ao longo da minha jornada que viver debaixo do controle do Espírito Santo, viver debaixo da orientação do Espírito Santo é desfrutar de crescimento espiritual, é passar por esse processo de despertamento espiritual. A grande questão para mim e para você nessa noite é exatamente compreendermos quais as características de um verdadeiro despertamento espiritual, quais características de um crescimento provocado pela ação do Espírito Santo, provocado pela visitação, por que não dizer de um avivamento. Eu preciso lembrar você que despertamento espiritual, maturidade, crescimento espiritual não depende de cabedal de conhecimento. Despertamento espiritual ou crescimento espiritual não depende do poder intelectivo que trazemos, não tem a ver com o dinheiro que possuímos. Crescer espiritualmente ou ser despertado pelo Espírito a mergulhar num processo contínuo de crescimento espiritual é mais do que um anseio, é mais do que um desejo. Participar de um processo de despertamento espiritual ou mergulhar nesse rio de Deus que vai provocar um crescimento espiritual é uma verdadeira necessidade. Diz a história que grandes avivamentos foram presenciados no passado, sejam eles nos Estados Unidos, país de Gales, ou em tantos outros países. Um grande avivamento foi, ou grandes avivamentos
foram presenciados no passado exatamente porque alguém se sentiu despertado pelo Espírito a mergulhar num processo progressivo, contínuo de crescimento espiritual. Por exemplo, Martin Lloyd Jones, o grande avivalista do país de Gales, a história diz que no país de Gales, durante o século XIX, ele afirmou que avivamento não é descobrir uma verdade nova, mas avivamento é fazer um retorno sincero, genuíno a verdades antigas. Nós não precisamos de algo novo, quando na verdade já existe uma palavra revelada para nós, o alimento sólido que pode provocar em nós exatamente esse processo de despertamento espiritual. O velho Moody, o mestre Moody, Dwight Lyman Moody, diz na história que certa vez ele ouviu um pregador dizer o seguinte: o mundo está para ver, o mundo está para presenciar o que Deus pode fazer através da vida de homens que se entreguem a Ele completamente. Sabe, nós não temos a mínima noção do que o poder de Deus pode fazer através de gente simples como eu e você, mas gente que decidiu se render sem reservas, se render completamente a Ele. John Wesley, um dos reformadores mais conhecidos, a história diz que em uma das suas pregações na Inglaterra, ele disse: Senhor, eu não te peço muita coisa, peço que me dê apenas 100 homens que nada temam a não ser o Senhor, e que nada odeiem a não ser o pecado, e esses homens serão capazes de revolucionar o lugar por onde eles passarem. Avivamento, crescimento espiritual, despertamento espiritual tem a ver com o controle do Espírito Santo sobre nós. Sabe, gente, o problema é que existem alguns mitos, e porque desconhecemos a verdade, acreditamos nos mitos que são de alguma forma enumerados. Por exemplo, despertamento espiritual ou crescimento espiritual não tem nada a ver com o favor de Deus. Eu explico a você: Deus não nos ama mais à medida que nos tornamos mais espirituais. Eu vou repetir, é exatamente isso, você não está ouvindo errado, é exatamente o que eu estou afirmando. Deus não nos ama mais porque nos tornamos mais espirituais. Tem gente que às vezes, e a gente enquanto pastor, a gente convive com isso, a questão da meritocracia humana. É como se Deus amasse mais aqueles que produzissem mais. Se o amor de Deus fosse proporcional àquilo que eu faço para Ele, logo receber o amor de Deus sobre mim não é resultado da graça, mas é resultado daquilo que os meus braços produzem. E eu preciso lembrar você que apesar de você ser quem você é, e apesar de você fazer o que você faz, Deus te ama de uma forma incondicional, porque o amor dele não está fundamentado em quem você é, o amor dele está enraizado naquilo que Cristo decidiu fazer na cruz por nós, apesar de sermos nós quem nós somos. E eu convivo enquanto pastor com alguns pais que desconhecem isso e ensinam os seus filhos equivocadamente de que despertamento, crescimento espiritual tem a ver com o favor de Deus. Por exemplo, eu já ouvi pais dizerem aos filhos o seguinte: se você fizer isso, Deus não vai mais gostar de você. Eu já ouvi vários pais tentando educar os filhos dessa forma. Na verdade, são pais que não têm a liderança sobre os filhos, e agora, para tentar tê-la, ameaçam os filhos em nome de Deus. Que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa! O amor de Deus não é condicionado ao nosso comportamento. O amor de Deus não é condicionado ao nosso comportamento. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos fracos, injustos, pecadores, imundos, nesse estágio, Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós completamente escravos do pecado. Sabe, irmãos, crescimento, despertamento espiritual não tem a ver com o favor de Deus. Um segundo mito: o despertamento espiritual, o crescimento espiritual não tem a ver com o tempo, ou seja, não se mede uma pessoa
ou não se mede o despertamento ou o crescimento espiritual de uma pessoa pelo calendário. Eu sei que é difícil falar isso, e mais difícil ainda ouvir isso, mas eu preciso afirmar a você que é possível uma pessoa ser cristã durante meio século e ainda assim permanecer um bebê espiritual ou até mesmo infantil na fé. Por quê? Porque crescimento ou despertamento espiritual não tem a ver com o tempo de vida cristã que eu manifesto. Eu estava lendo recentemente uma reportagem de uma revista norte-americana, revista Time. E interessante que a Time fez uma reportagem, uma pesquisa entre os universitários de uma determinada universidade nos Estados Unidos e universitários que diziam frequentar a escola bíblica dominical. De acordo com a pesquisa, as respostas foram as mais absurdas possíveis. Eu trouxe algumas para você, para provar que despertamento espiritual ou crescimento espiritual não depende do calendário, não tem a ver com o tempo. Exemplo, universitários que frequentavam há alguns anos a escola bíblica dominical, algumas respostas: Sodoma e Gomorra eram amantes, eles disseram. Outra resposta: os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lutero e João. Está na reportagem. Quer mais uma? Eva foi criada de uma maçã e Jezabel era a jumenta do rei Acais. Parecem respostas absurdas, até as mesmas perguntas serem feitas para nós. Porque é possível que eu e você, apesar de tanto tempo de vida cristã, ainda não entendamos a Bíblia da forma como deveríamos. Por quê? Porque crescimento espiritual e despertamento espiritual não se mede pelo tempo de vida cristã. Talvez eu respondesse pior que esses universitários. É um mito associar despertamento espiritual, profundidade, solidez, apenas pelo calendário. Tem um terceiro mito, e eu trouxe: despertamento espiritual não tem nada a ver com conhecimento, porque uma pessoa pode conhecer muitos fatos, ter muitas informações, mas isso não é a mesma coisa que maturidade, profundidade, intensidade, crescimento ou despertamento espiritual. A não ser que o conhecimento que possua resulte na conformação do seu caráter ao caráter de Jesus, todo conhecimento será inútil. Sabe, gente, para ter valor, conhecimento precisa transformar a vida e não apenas transmitir informação. Nós temos um discurso muito bem elaborado, mas precisamos tomar muito cuidado para que esse discurso não apenas impressione a mente dos ouvintes, quando, na verdade, a finalidade última deve ser tocar no coração. Crescimento, despertamento espiritual, não tem a ver com conhecimento. Despertamento espiritual, num quarto momento, um mito, não tem a ver com atividade, não tem a ver com produção. Algumas pessoas pensam que cristãos maduros são aqueles que estão sempre ocupados. Eu tive um professor em determinado momento da minha vida, e ele escreveu um livro chamado O Pastor Ocioso, ou O Pastor Contemplativo. E naquele livro ele trazia um exemplo muito interessante. Ele dizia: se você está com alguma anomalia na boca, ou se você precisa fazer algum conserto, você precisa de algum cuidado, você vai então procurar um profissional da área, um dentista, e você encontra dois consultórios, um ao lado do outro. Um está muito cheio e o outro está completamente vazio. Em qual consultório você entra imediatamente? A minha resposta foi instantânea. A minha resposta foi: óbvio que eu vou entrar no consultório cheio. E a pergunta é: por quê? Porque a minha resposta foi: se o que está vazio fosse bom,
não estaria vazio. Porque a gente associa qualidade à quantidade. É óbvio que toda quantidade vai gerar qualidade, ou melhor dizendo, é óbvio que toda qualidade, me perdoe, vai gerar quantidade. Porque onde tem qualidade, as pessoas querem estar presentes. Isso não significa dizer que sempre quando existir quantidade, haverá qualidade. Não se mede despertamento espiritual, não tem como aferir crescimento espiritual por atividade. Na verdade, ocupação no trabalho pode resultar apenas em ativismo estéril, pode até ser um obstáculo àquilo que realmente é vital e importante para que haja um despertamento na nossa vida. Lá no capítulo 7 de Mateus, Evangelho de Mateus, a Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que clamará por aceitação da parte de Jesus. E elas farão esse clamor baseado em suas maravilhosas obras. Elas dirão para Jesus: nós expulsamos demônio, nós profetizamos em teu nome, mas elas ouvirão, apesar de terem feito muitas coisas, elas ouvirão da parte do Mestre: eu não os conheço. Apartam-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade, porque no reino do meu Pai só entra quem faz a vontade do meu Pai. Ocupação, atividade, produção não resulta em salvação, e muito menos em despertamento espiritual. Quinto e último mito, ok? Sobre despertamento espiritual. Não tem nada a ver com prosperidade. Algumas pessoas dizem: veja só como eu estou com as minhas raízes profundas em Deus. Veja só como Deus tem me abençoado. E aí elas começam a apresentar as suas inúmeras conquistas materiais, como se as inúmeras conquistas materiais pudessem acreditar despertamento, envolvimento, profundidade ou crescimento espiritual. A gente não pode acreditar nesse mito, até porque Deus pode ter permitido que você tivesse sucesso, até mesmo que você fosse forçado a viver uma situação, mas isso não significa que de fato você é mais espiritual. Lá, por exemplo, na segunda igreja, nós temos aprendido neste tempo que prosperidade, biblicamente falando, é diferente de riqueza, porque é necessário ser rico e não ser próspero, e é necessário ser próspero e não ser rico. Tem rico que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem na vida é a riqueza. Se ele perder a riqueza, ele perde o sentido de viver. Tem pobre que é tão rico, tão rico, tão rico, que apesar da escassez de recursos, ele encontrou o seu ideal de vida. Riqueza na Bíblia significa abundância de bens, prosperidade não. Prosperidade significa ter o suficiente para nunca padecer necessidade. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: se você tem o que comer e tem com que se vestir, se dê por satisfeito. Se você comeu hoje e se tem algo cobrindo a sua nudez, você pode erguer as suas mãos para o alto e agradecer, porque você faz parte do grupo mais próspero da face da terra. Sabe, gente, se crescimento espiritual ou despertamento espiritual não tem a ver com o favor de Deus, não tem a ver com calendário ou tempo, não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com produção, não tem a ver com prosperidade, qual o caminho percorrer para que a gente possa mergulhar mesmo nesse despertamento espiritual? Antes de dizer para você qual caminho seguir, eu quero afirmar que de fato é necessário. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema e percebi que vocês estarão durante uma semana imersos, mergulhados, refletindo, e não apenas refletindo, mas buscando em Deus uma vida controlada pelo Espírito Santo, a fim de que de fato haja esse despertamento espiritual. Por que eu fiquei feliz? Porque é uma necessidade. É uma necessidade até mesmo pelo baixo nível espiritual da igreja de hoje. A gente vive hoje um tempo, sabe, de uma igreja que tem crescido para os lados, mas não tem crescido em profundidade. Já dizia o sábio americano nativo,
de que a igreja nunca cresceu tanto como tem crescido nas últimas décadas, mas é um crescimento defeituoso, anomalíaco, porque é uma igreja que cresce largo, sabe assim, a quilômetros em largura, mas não consegue crescer senão poucos centímetros em profundidade. É uma igreja que tem extensão, mas não é uma igreja que tem profundidade. É uma igreja que tem número, mas é uma igreja que talvez não tenha vida. É uma igreja grande, mas que não causa impacto. Talvez é uma igreja até que cresce, mas não amadurece, sabe? Falar sobre despertamento espiritual é muito importante. Vocês estão de parabéns. Por quê? Porque vive-se um tempo de uma igreja semelhante à igreja de Sardes, uma igreja que tem nome de que vive, mas está completamente morta. Nós precisamos mesmo passar por esse processo. Na última quarta-feira, eu fiz uma pergunta à igreja onde eu estava: nós estamos vivendo um avivamento ou um funeral? Sabe, porque a gente precisa se levantar mesmo, irmão. A gente precisa, não é possível continuar existindo na cidade onde nós estamos, encruzilhadas da maconha, da cocaína e do crack, prostituição, promiscuidade, porque a Bíblia diz que onde o Filho de Deus se manifestou, as trevas foram dissipadas, não há como habitarem juntos luz e trevas. De fato, nós precisamos pegarmos um nas mãos dos outros e mergulharmos profundamente nesse rio de despertamento espiritual, porque há um vácuo, há uma lacuna. Até a que horas eu vou, pastor? Vai me controlando aí. Há um vácuo, há uma lacuna, sabe? Há um hiato, há um abismo entre aquilo que nós cristãos professamos e a forma como nós cristãos vivemos. Nós precisamos de despertamento espiritual, porque há um grande divórcio entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Até porque integridade e santidade não tem sido mais o padrão de vida daqueles que se apresentam como discípulos de Jesus. Nós precisamos de despertamento espiritual. Por quê? Porque nós estamos caindo nos mesmos pecados que nós condenamos na vida do ímpio. Nós precisamos de despertamento espiritual, porque eu tenho presenciado enquanto pastor, e o seu pastor também, que a igreja neste tempo talvez está sendo conhecida mais pelo seu escândalo do que pelo impacto positivo provocado pelo seu inconformismo com o padrão desse mundo. Nós precisamos de despertamento espiritual, porque nós estamos vivendo um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem verdade, o evangelho sem valor absoluto. A igreja está perdendo a sua vez, e porque está perdendo a sua vez, a igreja está perdendo também a sua voz. Nós temos mais assimilado do que influenciado. Nós precisamos de despertamento espiritual. Por quê? Porque nós não podemos continuar sendo a igreja que se conforma com valores carnais. Eu lamento em dizer, mas a glória de Deus não está mais sobre a tenda de muitas igrejas. Esse silêncio é o quê, pastor? Eu posso continuar? Nós precisamos de despertamento espiritual, gente. O brilho do rosto de Deus não tem resplandecido na vida de muita igreja. Perdeu-se a sede por Deus. Na verdade, para muita gente, Deus se tornou apenas o abençoador e deixou de ser o Senhor. E bênção sem abençoador não serve, porque o presente nunca será mais importante do que a presença. Nós precisamos de despertamento espiritual, porque vive-se um tempo em que as pessoas vão às celebrações, elas entram no prédio, mas elas não conseguem perceber a manifestação da presença do Espírito Santo. Perdeu-se esse fogo do Espírito Santo na vida da igreja. Como nós precisamos de um despertamento espiritual. O que fazer? Eu trago para você 3 sugestões. Primeiro, despertamento espiritual não tem nada a ver com aqueles 5 mitos,
Despertamento espiritual tem a ver com 3 disciplinas completamente espirituais. Primeira, obediência restrita à palavra de Deus. Não se desfruta de despertamento espiritual e não se aprofunda raízes, não se tem profunda comunhão com o Espírito Santo, não se vive da forma como Paulo no texto está nos orientando, descobrir qual é a vontade do Senhor, sem que haja uma obediência irrestrita à palavra de Deus. O grande pregador do século XIX, chamado pelos teólogos como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz o seguinte: precisamos de unção espiritual extraordinária e não de poder intelectual extraordinário. Sermão, como já dizia o reverendo Hernando Dias Lopes, sermão que só lança luz à mente, precisa se lembrar de que, além da luz na mente, tem que ter fogo do Espírito no coração. Nós precisamos de obediência restrita à palavra. Tom Cheney, um grande escritor, certa vez afirmou que está cansado de ler, pesquisar e até estudar sobre avivamentos. O que ele decidiu fazer agora é conhecer o avivador e a sua obra. Não existe melhor lugar para se conhecer o avivador, senão através da sua bendita palavra. Conta-se uma história, e lá na segunda igreja o povo está cansado de ouvir isso, porque nesse 1 ano que eu estou lá, eu já devo ter contado umas 50 vezes. E às vezes as pessoas até reclamam, dizendo, você está contando a mesma história. E a pergunta que eu faço para ela é, já praticou o princípio contado na história? Porque enquanto você não praticar, eu não vou cansar de repetir. Porque a questão não é quantas vezes eu repito, a questão é se você já aprendeu e está praticando. E essa história fala acerca de uma jovem muito estudiosa, e porque foi muito estudiosa, conseguiu um excelente emprego. E agora a sua função lhe obrigava a ficar viajando de um lado para o outro. Em uma de suas viagens profissionais, ela se assenta no avião ao lado de um senhor, cabeça branca. E enquanto estavam voando, aquela jovem então agora começa a trocar algumas palavras com aquele senhor, e ela percebe que aquele senhor, apesar de a idade um pouquinho avançada, era uma pessoa culta demais, muito lúcida, e um papo muito agradável, foi um papo bom demais. No final da viagem, quando o avião já está quase tocando ao solo, aquela jovem descobre que aquele senhor, com quem ela teve uma conversa fantástica ao longo da viagem, é autor de um dos livros que ela tinha em sua biblioteca em casa. Quando ela retorna da viagem e chega em casa, ela freneticamente ou descontroladamente começa a procurar o livro. E a sua mãe a interpela dizendo, por que você está com tanto interesse nesse livro? Esse livro é um livro que você começou a ler e você disse que a leitura era muito chata, que a leitura era muito pesada, e você não conseguiu ler 2 capítulos, você deixou o livro de lado. O que fez você mudar e ter tanto interesse por esse livro agora? Aquela jovem com lágrimas nos olhos disse para a mãe, mãe, o meu interesse por esse livro é porque eu na viagem conheci um senhor e sabe, eu antes achava o livro chato e não tinha interesse, porque antes eu só conhecia o livro do autor. Mas agora eu conheci o autor do livro, e é impossível ter conhecido o autor do livro e não se apaixonar pelo livro do autor. Talvez o nosso descaso e desinteresse pela palavra seja por causa do nosso desconhecimento acerca do Deus da palavra. É impossível conhecê-lo e não se apaixonar pela palavra. E se eu me apaixono pela palavra, é impossível não desenvolver uma obediência irrestrita à palavra. Quem obedece restritamente, mergulha profundamente num despertamento espiritual. Segundo lugar, além de uma obediência irrestrita à palavra, despertamento espiritual passa necessariamente pela estrada de uma oração fervorosa. Jesus nunca condenou, ou Jesus nunca rejeitou as orações sinceras. O que Jesus repudiou foram as orações sem propósito.
Jesus não disse que você não deva orar todo dia pelo mesmo motivo. Jesus disse que você não deve se repetir de vãs repetições. Ele não se incomoda se você ora pelo seu marido com as mesmas palavras todas as noites. Na verdade, o repúdio de Jesus está nas repetições sem propósito algum. Nós precisamos voltar a viver a experiência vivida pelos cristãos registrados em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz no capítulo 5 que aqueles homens, enquanto oravam, as estruturas ou os pilares do local onde eles estavam começaram a se estremecer. Qual foi o dia, ou qual foi a última vez que você molhou o assoalho do seu quarto com as suas lágrimas por conta do seu quebrantamento através de uma oração fervorosa diante do Pai? Não se tem despertamento, crescimento espiritual, se não existir oração fervorosa. Hernan Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele escreve que existem gigantes nos púlpitos, mas pigmeus na oração. Não se escandalizem, nós pastores sabemos disso. É que nós pastores temos medo de dizer isso, porque nós pastores viemos de um sistema que diz que nós não podemos demonstrar a fraqueza humana que possuímos. E é óbvio que quando nós pastores acreditamos nessa mentira do sistema, nós fazemos com que vocês construam uma imagem utópica ao nosso respeito. Vocês construam uma imagem falsificada sobre quem nós somos. Pasmem, mas existem pastores que só leem a Bíblia para produzirem sermão. Existem pastores que só fazem oração quando abrem as celebrações. Isso não pode continuar acontecendo, porque todos os liderados serão reflexo da liderança que existe. Nós precisamos de um despertamento espiritual. Nós, pastores, precisamos de um despertamento espiritual. Lá na segunda igreja, por exemplo, toda terça-feira, nós temos a nossa reunião com os pastores que trabalham exclusivamente na segunda igreja. Hoje, a nossa equipe, ela tem 13 pastores. E todos os pastores, na terça-feira, precisam estar lá, 8h30 da manhã, e nós começamos o dia orando, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus iluminação, porque nós não podemos conduzir o povo de Deus sem a orientação da voz de Deus. Oração fervorosa. A Bíblia mostra com clareza que Ana descobriu que o melhor creme de beleza naquela época não era alguma coisa oferecida numa loja moderna de estética, mas Ana descobriu que o melhor creme de beleza daquela época era o pó da terra. Ela se prostrou em terra, ela adorou o seu mestre, Russell Shedd, e saudoso Russell Shedd, em um dos seus livros, o livro Adoração Bíblica, ele escreveu dizendo: assim como os garotos gostam de brincar e jovens gostam de jogar futebol, crentes despertados espiritualmente gostam de orar. Sabe, gente, pessoas avivadas são pessoas que se levantam de madrugada mesmo diante do terrível sofrimento. Pessoas avivadas são pessoas que falam menos e oram mais. Por último, se eu desejo encarar essa oportunidade de despertamento espiritual, e uma vez que eu entendi que despertamento espiritual não tem nada a ver com oportunidade, com favor de Deus, com atividade que eu realizo, com dinheiro, além de uma obediência restrita à palavra e uma vida marcada por oração fervorosa, estar desperto espiritualmente, nutre no meu coração e no seu coração uma paixão incontrolável por alcançar gente para Jesus. Não tem como crescer espiritualmente e não viver obcecado por ganhar alguém para Jesus. O Dietrich Bonhoeffer, em um dos seus livros, o livro chamado Discipulado, ele diz que igreja só é igreja quando é igreja para os que estão fora da igreja. John Knox ia constantemente às lágrimas enquanto orava, e orava pela Escócia, e ele dizia: ou o Senhor me dá a Escócia, ou então eu morrerei.
o grande missionário entre as tribos Auca, no Equador, Jim Elliot, ele afirmou certa vez que nós devemos viver de tal maneira para que quando chegar a hora da nossa morte, não nos reste fazer outra coisa senão morrermos. Wesley Du, no livro Avalie a Sua Vida, ele afirmou que a única vida digna de ser vivida é aquela que é vivida inteiramente para Deus. Eu sei que você tem certeza que vai para o céu, mas não seja egoísta de querer chegar no céu sozinho. Deus quer usar você e despertar você, para que através da sua vida, uma multidão também entre no céu. Não que você será o Salvador, mas que você será um instrumento usado pelo Salvador, para que a mensagem de salvação seja anunciada, e pessoas conheçam não apenas o Salvador, mas tenham a vida transformada pela presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, e que ao longo desta semana, você não se exime da responsabilidade que tem, de mergulhar profundamente nesse rio, que está sendo, de alguma forma, conduzido por Deus, a fim de que você não passe somente por um processo de despertamento espiritual, mas passando por esse processo, você se pareça mais com Jesus Cristo. Deus abençoe você. Pode ficar à vontade. Paulinho. Meus irmãos, como que é incrível aquilo que Deus tem feito nos últimos dias. Eu costumo, ao longo da semana, ouvir 3, 4 mensagens, e pastor Adonias é um daqueles que eu mais tenho ouvido ultimamente. E na realidade eu costumo ouvir, quando eu ouço no YouTube, botando em 1,5%, sempre para adiantar, a gente remir o nosso tempo. Pastor Adonias, eu não costumo fazer isso, que não dá tempo. Não dá, né, Daniel? Não dá, tem que botar mais devagar um pouquinho. E Deus tem usado o seu servo para falar conosco. E Deus tem, nesse mesmo tempo, falado coisas que são necessárias para todas as igrejas dele aqui na nossa cidade. Eu acho que foi semana passada, eu fui ouvir um culto do pastor Emanuel, que pregou lá na segunda. Eu conheci o pastor Emanuel quando estava participando da sucessão lá no IPS, gostei muito das suas mensagens, e aí nessa semana eu fui ouvir, eu falei assim, meu Deus, quando eu terminei de ouvir, que os irmãos lá de Goitacazes não têm ouvido a mensagem do pastor Emanuel, porque o que o pastor Emanuel pregou na quinta-feira foi exatamente aquilo que eu preguei no domingo pela manhã, quase que os mesmos pontos, só que eu só fui ouvir o pastor Emanuel no decorrer da semana seguinte. É porque Deus tem algo para falar hoje na nossa cidade, é porque Deus tem algo hoje para falar aos nossos corações. Despertamento não é produzido pela força humana. Todos aqueles mitos que o pastor apresentou aqui, aquilo são coisas que nós colocamos na nossa cabeça, mas nós temos que deixar isso para lá. Avivamento na realidade só acontece com obediência à palavra e essa busca que o Senhor tem nos incomodado. Nós estamos aí na nossa campanha, 21 dias de oração, não é para conseguir um favor de Deus, não é para barganhar nada com o Senhor, não é para chegar para o Senhor com um boleto pago e dizendo aqui, olha, fiz 21 dias de leitura da palavra, de oração, de jejum, e agora o Senhor me dá o meu favor. Não é para isso, mas é para nos aproximar mais do Senhor, para tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas, para que a gente esteja mais íntimo dEle, para que a gente aprenda o que Ele quer das nossas vidas. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe tinha um método de botar a gente no cabresto, pastor, que era um beliscãozinho fininho, aqui debaixo do braço,
né? Não sei quantas mães aí usam esse recurso, ou quantos filhos já sofreram esse recurso. Quando ela parava do lado e ela esticava a mão, a gente já sabia, a gente já até chegava para o lado sabendo o que ia dar. Mas era interessante que antes dela chegar perto, a gente já sabia o beliscão que ia levar, porque antes ela olhava. E quando ela olhava, a gente já sabia, olha, o que eu estou fazendo de errado. Por mais que a gente diga assim, alguma coisa eu fiz, a gente sabe o que a gente fez. É aquela comunicação no olhar. O pai e a mãe que exerce disciplina produz isso na gente. E nós precisamos ter isso também com o Senhor. Olhar nos olhos dele e saber o que ele está querendo para as nossas vidas, o que ele está querendo para nós. Nós agradecemos a Deus a palavra que ele nos trouxe através do pastor Adonias nessa noite. Agradecemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor quer continuar a transformar as nossas vidas. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser reconstruído. E olha, às vezes tem coisas que precisam ser derrubadas, porque é mais fácil derrubar e começar do zero, do que você às vezes restaurar, mas nosso Deus tem poder para tudo. Então, receba aquilo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite, através do pastor Adonias. Tome os mitos, esqueça as falsas certezas e se apegue a esses 3 pontos que o Senhor tem para nós, para nos despertar, para nos levar a mais intimidade. Foque na palavra, foque na oração, foque no compromisso com o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela palavra que recebemos nessa noite, e depois nós vamos encerrar louvando ao Senhor. Eu vou pedir a Keila, eu gosto muito quando você está aqui com a gente, das suas orações, da sua alegria. Ore para nós, agradecendo a Deus pela vida do pastor Adonias, por aquilo que recebemos nessa noite, tá bom? Vamos falar com Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, e com o coração cheio de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Amém, por Pai. tudo que aprendemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez na Sua casa, Te louvando em comunhão com os nossos irmãos. Meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada por tudo que ouvimos, que aprendemos, Jesus. Deus, que isso, com o decorrer dos dias, Senhor, não se esvazie de nossos corações, de nossas mentes, Deus, que isso seja todos os dias lembrado e relembrado em nosso coração, obediência, oração, e assim, Deus, nós vamos caminhando e crescendo contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, irmãos, e após esse louvor, estamos encerrando o nosso culto. Obrigado aí a banda elétrica, mas nós vamos estar de volta, né? Ao longo dessa semana, vão estar aqui com a gente outra vez. Pastor Adonias, Deus abençoe e continue abençoando sua vida. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus abençoe. E amanhã nós estamos aqui novamente. Amém?